Sendo assim, ou para que assim seja, eu acho que nós devemos orar para que a igreja e os seus ministérios alimentem o rebanho de Deus com a palavra de Deus, centrada no Evangelho de Cristo. O Cristo que viveu sem pecado, crucificado, morreu e ressuscitou vitorioso. Portanto, crentes, não espere de seus pastores que eles mobilizem vocês em apoio a candidatos, políticos, ou mesmo iniciativas legislativas, mas que os seus pastores os apontem continuamente para Deus, para a palavra de Deus e para as Escrituras. Esse é o chamado pastoral. E por favor, entendam bem o que eu estou comunicando aqui. Quando eu advirto vocês contra a politização da figura do pastor, ou a politização da organização religiosa chamada igreja, eu não estou fazendo isso para diminuir o poder da igreja, muito pelo contrário, é para aumentá-lo. O impacto da igreja para a glória de Cristo e para o bem do mundo não aumenta quando a igreja muda suas prioridades, que são adoração a Deus, ganhar almas para Cristo, nutrir a fé dos crentes, levantar novas gerações de discípulos, mobilizar-se para missões. Esse é o chamado da igreja, e ele é diminuído, seu poder é diminuído quando é diluído com politicagem. Só que no momento, como por exemplo o que a gente está vivendo, parece que a gente perde poder se a gente não se mistura com alguma politicagem. A agitação ou o ativismo político, especialmente em época de campanha, parece poderoso. Temos um candidato nosso, alguém que nos representa. Não é assim que se costuma pensar ou dizer? Mas eu quero convidar você a dar a tudo isso tempo. Dê uma geração, alguns poucos anos, com essa mentalidade: temos alguém que nos representa agora. Espere alguns anos e pouco a pouco, esse alardeado de poder vai fazer sangrar a própria natureza da igreja e o seu poder, que é derivado não da política, mas do Evangelho, não dos três poderes da nação, do estado ou do município, mas o poder vem do Evangelho. Se todo o conselho de Deus for pregado com poder, semana após semana, os crentes que são cidadãos do céu e cidadãos desta nossa ordem democrática serão fortalecidos a respeito de como devem falar, de como devem agir para o bem comum. Esse é o trabalho dos crentes, não dos pastores. Não espere, não queira pastores que agitem a bandeira pelo seu voto. Não espere, não queira pastores que agite a bandeira para o seu candidato. Queira um pastor que agite a bandeira do Evangelho, a bandeira da verdade, conforme ela está revelada na Bíblia Sagrada. O meu trabalho como pastor é alimentar os santos com refeições bíblicas, de tal modo que faça os crentes sair daqui fortalecidos, robustos, capazes, corajosos de fazer o trabalho, realizar os estudos, ou fazer as ações necessárias como sal da terra e luz do mundo, na política ou fora dela. Agora, tudo isso irá embora se você insistir que a igreja e o ministério da igreja sejam os líderes ou os ativistas políticos. Meu povo, como tem me entristecido nos últimos tempos, ver a igreja achando que a solução para o Brasil é endireitar a política. Púlpito
não é lugar disso. É lugar da palavra de Deus, que alimenta, corrige, exorta, encoraja. E os crentes, ao saírem daqui, se envolvem naquela vocação que eles entendem como sendo de Deus para eles. Seja a vocação política, seja a vocação como médico. Olha como faz falta um médico crente. A pessoa tem um câncer, ela procura um médico, chega diante do médico e o médico vira para ela e diz: eu não acredito em cura de câncer. Dependendo do tamanho disso daí, eu nem ponho a mão em você. Isso é um médico ou é um monstro? Mas o que mais falta hoje em dia são profissionais, homens e mulheres, vocacionados, que uma vez alimentados na comunhão da sua igreja, discipulados, fazendo discípulos, saem para o dia a dia, com o devido espírito vocacional. Porque vocacionado não é só o pastor, não é só o missionário. Vocacionado é o crente, naquilo que Deus colocou na mão dele para ele fazer em períodos da vida. Hoje minha vocação é ser pastor. Amanhã pode ser dirigir Uber. E eu farei isso com o meu melhor. Isso é a vocação. Nós somos instruídos por Deus a fazer discípulos, e esses discípulos vão discernir a vocação que Deus tem para eles. Mas a bandeira do pastor, a bandeira da igreja, a bandeira do crente é o Evangelho. Semana que vem, Deus permitindo, em poucos minutos, mais uma vez, eu vou buscar apresentar algumas ações práticas de como pastor, púlpito e política se misturam. E eu espero com isso poder ajudá-los. Mas saia daqui com a seguinte convicção: se o pastor exercer a vocação dele, que é equipar os santos para o serviço, e se a igreja entender que essa é a função da igreja, adorar a Deus, edificar o povo de Deus e mobilizar o povo de Deus para fazer discípulos, se a gente entender isso, nós faremos toda a diferença sem precisar de politicagem. Vamos orar. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, tempos tenebrosos são os nossos, e eu quero pedir graça sobre a minha vida, sobre os meus colegas pastores, sobre os líderes de igrejas, graça sobre a igreja do Senhor, a organização religiosa chamada igreja neste país, que tendo esquecido qual é a sua verdadeira vocação, tem visto sangrar o seu poder. Ó Deus, devolva-nos a consciência de que o nosso poder está no Evangelho. O Evangelho que é poderoso para salvar, o Evangelho que é poderoso para santificar, transformando homens e mulheres à imagem de Cristo. E assim sendo, exercerão misericórdia, buscarão justiça social, alimentarão os famintos. Ó Deus, por uma igreja assim, dá-nos discernimento, dá-nos graça para compreender este momento, em nome de Jesus, amém.